Estamos no ar para mais um podcast. Uma boa tarde para você. Hoje nós vamos bater um papo aqui, uma expectativa muito grande, um papo muito legal com um grande amigo de mais de 25 anos. Nós estamos ficando velhos. De mais de 25 anos de história, um amigo que a gente fica mais de anos sem se ver, mas quando a gente se vê, o carinho, o respeito e o prazer de estar junto é sempre conservado. Uma boa tarde, Fábio Paes, cheio de história para contar. Vamos prosear. Prazer enorme estar aqui. Prazer enorme, você sabe disso. Isso faz parte da minha vida, da minha história. E a gente está junto, viajamos junto muitas vezes. Algumas. Tem muita história, nossas famílias se amam. É verdade. É muito bom estar aqui. Me sinto em casa. Essa semana eu estava conversando com você antes, eu encontrei a alegria de ver o Pedro, cara. Falei, rapaz, eu te peguei no colo, irmão, te apresentei no altar, e hoje você está de namorado, e você está ficando velho, hein? A gente está ficando velho. A gente, né? Você vê, Daniel casado, tomei um susto, falei, caramba, Daniel casou. Foi consagrado ao Ministério Pastoral ontem, cara. Aí, Rafael, tá agora é pastor Daniel Rafael. Mãe, tem até que falar com ele agora com respeito. Mas, Fábio, um prazer muito grande, cara. Muito grande, assim. Eu fui pensando assim, em nomes para convidar para estar aqui. Né? Falei, rapaz, o Fábio tem que estar aqui. O Fábio tem muita história para contar. Nós temos muita história para contar, de muita coisa que a gente viveu junto, né? De todo o tempo que a gente se conhece. Mas nós acompanhar você nas redes sociais, acompanhar você nas viagens, a gente já fica cansado, né? A gente já cansa só em ver você treinando para subir monte, para descer monte, para não sei o quê, e pá. Eu falei assim, não, eu tenho que chamar meu amigo para ele bater um papo, para ele contar a história, porque inventar a moda depois de velho, né? Eu tô com 55, você deve estar com 52? 52. Aí. Por que? Estamos novo. Então, na verdade... Teu pai está com quantos anos? Meu pai é 89. Seu pai trabalha ainda, não? Trabalha. Tá de brincadeira? Tem 2 lojas no centro. Meu pai... Com 89 anos? Uma benção. Minha mãe briga. Seu pai vai morrer lá na loja. Deixa morrer na loja. Fazendo o que gosta. Deixa morrer. Até porque se ele ficar em casa, vai morrer em casa ouvindo a senhora falando o tempo inteiro. Então... é melhor ficar na loja. Ele tá ganhando dinheiro. Mas Fábio, vamos começar contando história. Família, como é que tá ali, as crianças? Tá todo mundo bem? As crianças. As crianças, cara. Pedro está com 24. Fazendo o que, o Pedro? Pedro ele é editor de vídeo lá na TV, ele vai fazer design no IF e está namorando, né? Tá amando. Eu tive a oportunidade de conhecer a namoradinha, né? Legal. Aquela figura de sempre, bacana. E o outro? Luca, né? Luca está fazendo direito, está na metade do curso. Tá na metade. Um seguiu um segmento seu, outro segmento. Na verdade, qual é o meu segmento? Eu sou formado em direito. Empresário. Eu sou formado em administração de empresa. Eu te conheci, eu estava pensando nisso esses dias, eu te conheci, você tinha uma loja de eletrodoméstico no centro. Sim. Grande? Eu tive 6 lojas em Campos. Grande? Era o maior revendedor de fogão do interior do Rio de Janeiro. Muito eletrodoméstico, tive 5 depósitos. Era uma coisa grande. Eu lembro na disso. época lá. Quebrou? Quebrei. Na verdade... Quem não quebrou não tem história para contar também. Na verdade é o seguinte, a gente vinha numa toada muito boa, a gente faturava bastante, era uma loja tradicional que eu peguei do meu pai e a gente estava com um franco crescimento. Só que a Casas Bahia veio para Campos e se instalou na frente da minha loja, exatamente na frente da minha loja. E com o poderio que a Casa Bahia tinha. É, absurdo. E o pior de tudo, ela foi para dentro da minha loja, o gerente dela foi para dentro da minha loja e contratou meus melhores funcionários, dentro da minha loja. Que isso? Então, em 6 meses, eu comecei a analisar, eu falei assim, olha, eu não vou ter... cada TV que eu vendo para acompanhar o preço da Casa Bahia, eu tinha 5% de prejuízo. Eu lembro que quando eu tomei a decisão de fechar a loja, foi quando eu comprei uma carreta de TV da Sempre Toshiba, lá em Manaus. A carreta, quando saiu de Manaus e quando chegou no meu depósito, já tinha perdido 20% do preço dela. Eu falei, isso não dá. Então é uma questão matemática. Eu falei, olha, questão de tempo. Eu falei assim, olha, não dá porque senão eu vou quebrar. Na verdade a gente não quebrou, a gente fechou a loja. Antes de quebrar. Antes de quebrar, porque senão, se a gente continuasse por vaidade, daqui a pouco ia comer o patrimônio pessoal, ia comer o patrimônio da família, ia ser uma desgraceira danada. Então é uma dor você ter que fechar um negócio, mas é uma decisão às vezes correta, você fechar para você preservar o seu patrimônio. Então nós fechamos, pagamos todos os funcionários, pagamos todas as dívidas tributárias, pagamos tudo. Então,
fechamos. E aí eu fui tocar outra coisa, um negócio fora daquela concorrência maluca com a Casa Bahia. Foi para instrumentos musicais? Instrumentos musicais. Aí eu comecei a fazer um monte de coisa, né? Eu nunca consegui ficar parado, né? Sempre fui muito inquieto nas coisas. E aí, assim, a gente percebe que a gente tomou a decisão certa porque as outras empresas do mesmo ramo nosso que tinha em Campos, que decidiram enfrentar a Casa Bahia, todas elas, assim, quebraram de uma forma muito triste e comprometeu o patrimônio da família, gente amiga nossa que a gente conhecia. Então eu recuei na hora foi muito dolorido, mas foi o certo a fazer. Aí de lá para lá, aí depois eu fui ser secretário de indústria. Eu era secretário de indústria e comércio. Você fui presidente da CDL. Você veio como candidato a vereador. Isso foi depois. Ah, foi depois? Eu primeiro fui presidente da CDL de Campos. Eu lembro disso. Eu fui o presidente mais novo do Brasil. Eu, com 26 anos, eu assumi a entidade empresarial de Campos. Aí, logo depois, eu fui chamado para ser secretário de Indústria, Comércio e Turismo. E aí... Quem era o prefeito da época? O prefeito foi Garotinho. Ah, o Garotinho. Quem me apresentou a Garotinho foi o pastor Fernando Lucas. Uhum. Saudoso Fernando Lucas. E aí, assim, o Garotinho me chamou para ser o secretário de Indústria, Comércio e Turismo. E aí, logo depois, a gente lançou a candidatura para vereador e foi uma votação espetacular até hoje. Assim, eu fico feliz. Nós tivemos 2.800 votos. Assim, nós tivemos a mesma votação, nós dois. Voto pra caramba. Eu tive assim, 2.896. Eu fui o 14º mais votado em Campos. Eu também. Ah, também? Tá aí. Eu também fui o 14º mais votado. Aí eu lembro que na época, assim, todo mundo... Tudo legenda, né? Se não fosse legenda entrar... Tudo legenda. Né? Aí na época que a gente teve um grupo muito bom que apoiou essa nossa candidatura, né? Muita igreja, muita gente boa, muito empresariado. E aí as pessoas ficam perguntando, você vai ser de novo, você vai ser de novo? E eu lembro que eu falei? Nunca mais eu vou ser. Porque se Deus quisesse que eu fosse eleito... Eu pensei a mesma coisa. Isso não é para mim. Deus me honrou, porque deu uma votação expressiva. Eu pensei a mesma coisa. Ou seja, eu lhe honrou, mas falou, isso não é para você. Se ele quisesse que a gente entrasse, nós tínhamos entrado. Eu não lembro, não sei no seu caso, mas no meu caso teve gente com 1.200 votos que entrou. Sim, o meu com 800. Depois que teve aquela confusão, aí teve gente com 400 votos aí. Foi aquela confusão toda. Que entrou, uma pessoa com 400 votos entra, eu com 2.900 quase não entro. Deus não me quer nesse trem também, não. É aí que entra a visão espiritual, né? Tem gente que quer insistir e acaba pagando o preço, porque você faz um caminho longe da bênção de Deus. Deus não quer isso para você, tem que ter isso em mente. Saber discernir o tempo, a direção. Porque eu creio que Deus, ele nunca perde o controle da história. Com certeza. Então, se Deus nunca perde o controle da história, eu fico tranquilo, eu caminho em paz. É verdade. Eu vou, Deus abriu a porta, eu vou. Deus fechou, eu fico, tá tudo bem, tá tudo certo. Vida que segue. Feliz. Segue. E quem me conhece sabe que eu sou assim, não fico batendo a cabeça na parede, porque não adianta. A gente aprende. A maturidade faz a gente conviver com aparentes frustrações, porque para muita gente é frustração. Né? Porque, querendo ou não, você fez investimento, você gastou tempo e tal. Você acredita, né? Mas o aprendizado que fica, cara, eu aprendi demais com a política, o tempo que eu, né, de candidatura. E sem falar uma coisa assim, que fica, que para mim valeu muito a pena, com certeza você também viveu isso, são as amizades, cara. Os relacionamentos, como é que olha, abre um leque de relacionamento. Você sabe que até hoje gente me para, olha, eu fui candidato no ano 2000, tem 23 anos. Eu fui em 2016. Tem gente que me para e fala assim, nossa, Fábio, eu votei em você, eu lembro que muito legal, você foi na minha casa, você foi no meu bairro, né? Eu até passei uma vergonha uma vez. Comenta as histórias. Eu tava parado a pé em frente ao prédio do jornal, esperando o sinal abrir, aí parou um carro do meu lado, assim, aí uma moça, Fábio, eu falei, eu lembrava, mas não sabia de onde, né? Eu falei assim, tudo bem? Eu falei assim, tá tudo bem? Aí ela falou assim, lembra da minha mãe? Eu falei assim, lembro, claro, lembro da sua mãe. Quem é a sua mãe? Rapaz, ela falou assim, não, minha mãe morreu. Eu falei assim, nossa, morreu? Ela morreu, Fábio. Eu falei, caramba, não sabia. Ela falou assim, Fábio, você foi no enterro dela. Rapaz, mas é tanta gente que a gente conhece numa campanha, tanta gente que a gente acaba... Fui no enterro dela.
Que doido. Perguntando à mãe dela. Então, mas assim, a gente passa a conhecer muito mais a cidade. Isso é verdade. Eu conheci a bairros que eu periferia nunca toda. tinha ido. Eu rodei tudo. Imaginar que tem bairros nessa cidade que não tem água encanada. Sim, não tem banheiro, as pessoas não têm banheiro. Bairros, e até uma incoerência que eu fui num bairro lá próximo ao aeroporto, aquela região lá, que as ruas são asfaltadas e não tem água encanada. É muito triste. Muita doideira, né? Eu conheci muita tristeza mesmo, assim. A gente conhece muita coisa boa, a gente conhece um monte de picareta. Muitos amigos. A gente conhece, faz muito amigo, você passa a enxergar uma outra realidade que quando a gente está aqui na Pedra, no centro, né, a gente não tem noção do que acontece Dos bastidores, na periferia. De uma política muito viciada, de compra de voto, tem muita coisa que enfim, se tornou uma cultura, acho que não é nacional, mas não sei se é impressão, mas parece que Campos potencializa essas práticas esquisitas aí. Né? Não sei. Eu acho que é o Brasil inteiro. Né? É o Brasil inteiro. A gente às vezes vai com um discurso bom, um discurso querendo fazer alguma coisa realmente, né, de bom pela cidade, mas infelizmente o próprio eleitor, ele não está interessado nisso, não. Você vem assim, eu lembro que a gente vai fazendo um trabalho de anos ali, né, numa comunidade, conversando com as pessoas, chega na última hora a pessoa vende lá por R$50. Aí, nós temos um trabalho aqui na Fazendinha, nós chegamos a atender mais de 200 crianças por semana, com lanche, com esporte, com um reforço escolar e tudo mais. Aí chegou, eu falei, poxa, Fazendinha é um lugarejo, todo mundo me conhecia, fiz reuniões e tal, a gente tinha alcançava, e o trabalho começou sem essa pretensão, simplesmente começou, era mais um trabalho social que a gente desenvolveu na cidade. Então não tinha pretensão política nem nada, mas querendo ou não, você está fazendo esse trabalho, você está atendendo, e as pessoas sabem que você na política, você pode ampliar muito mais. Chegou aos 44... Alguém foi lá com um bolinho de R$100, 100 para um, 100 para outro, 100 para outro, 100 para outro. É muito duro. Muito Isso duro. vai deixando a gente chateado. E aí, mas assim, a política é boa. Você conversar de política, né, agora você participar dessa política eleitoral, partidária, é muito complicado. É bem complicado. E a gente já passou por um monte de coisas assim, e a gente sabe que... por isso que às vezes as pessoas de bem não querem entrar. Infelizmente, né? Mas sabe por quê? Porque, por exemplo, hoje, por exemplo, meu cunhado, ele estava aí entre as pesquisas para ser o candidato a prefeito, né? Então, quem não conhece, né? O Joilson do Superbom, e ele tinha muita chance de ganhar. Muita chance de ganhar pela história dele, que é uma história de crescimento, sabe? Um cara que era pobre, paupérrimo, e se tornou o maior empresário de Campos. Então, assim, tem uma história. E ele é um cara bom. Só que ele, sabe, a partir do momento que ele entrasse nisso, ele ia responder tanto processo, sabe, é tanta coisa em cima da cabeça dele, gente que quer levar vantagem, sabe, tanto jogo de interesse que ele ia colocar o negócio dele em risco. É verdade. Sabe, e acabar, às vezes, saindo da política cheio de processo. É verdade. Porque tudo hoje a pessoa enfia um processo. Então, tudo. A gente vê as pessoas que às vezes estão com mandato que elas falam, né? Eu tinha uma vida e hoje não tem mais. Hoje não tem mais. Aí vamos lá, depois da política. Então, aí depois da política eu fiz o que, gente? Depois da política eu fui chamado para a sociedade do Jornal Diário. Para quem não sabe, gente, o Fábio foi quem... Foi um dos fundadores. Estruturou o jornal, eu lembro, toda a parte de montagem, até de equipamento da gráfica. Eu entrei nisso no maior furado, né? Porque Mauro Silva me chamou, ele falou, Fabinho, vamos montar um jornal, o Campos só tem um jornal, você não precisa trabalhar não, eu só quero que você abra as portas com o empresariado para a gente pegar anúncio. Eu falei, rapaz, não preciso trabalhar não. Não precisa trabalhar não, você continua a sua vida. E aí entramos eu, Mauro Silva, Mário Antônio Bittencourt, que foi sócio do Diário, e Ariston da Rádio Litoral na época. Nós 4 fundamos o Diário. Aí daqui a pouco um chega assim, não, eu vou sair porque isso aqui tá uma furada, aí saía um, aí daqui a pouco tu saiu, aí o último, Mauro Silva, Fabinho, eu não quero mais saber disso aqui. Sobrou pra você. Aí eu fiquei sozinho com o Diário, né? Passamos uma tempestade boa, mas... Foi mesmo um aprendizado. Foi, e a gente fez uma reviravolta na comunicação em Campos. Muito grande.
A gente rachou a cidade. O jornal impresso era altíssima qualidade. A gente tinha um classificado de 30 páginas. Era uma coisa, o jornal era bruto. Muito. Era bruto. Então, eu era assinante. Só que assim, como tudo a gente estava falando, né, eu comecei também a ficar cansado, porque era muito processo. Eu respondi 160 processos. Pior que político. 6 pedidos de prisão pela lei de imprensa. Que isso? Porque a gente era um jornal que denunciava muito. Então tudo era processo em cima da gente. Chegou um momento que eu falei assim, gente, isso aqui vai acabar com a minha vida. Eu não quero isso também para minha vida. Então eu vendi a sucursal de Itaperuna para um empresário lá, vendi Macaé para outro empresário e Campos eu vendi para outro empresário também. Aí fechou. Ainda existe o diário? Não, acho que não. Levou uns 5 anos, 6 anos depois e acabou fechando. E a É. gráfica também? Aí fechou tudo. Acho que fechou tudo. Que era um equipamento que veio da linha, veio, extraordinário. Tecnologia alemã montada na... Eu lembro do trâmite na época, eu acompanhei. Aí quando eu saí, quando eu vendi tudo, eu falei assim, e agora? Agora eu vou embora para os Estados Unidos. Eu lembro. Eu lembro. Então, eu falei, agora eu quero ir embora para os Estados Unidos. Eu tinha vendido tudo. Falei, não tem mais nada aqui. Mais nada, ótimo, né? E aí chegamos de lá, nós fizemos uma viagem juntos. Fizemos. Então, essa tatuagem aqui, ó. essa tatuagem da história. Tem história. Eu vou contar a história. Tem história. Eu vou contar a história porque essa história foi nessa viagem. Foi nessa viagem. Porque a história da tatuagem foi o seguinte, nós estávamos passeando no shopping e paramos em frente a lá em Orlando. Em Orlando. Paramos em frente a um estúdio de tatuagem. E começamos a brincar, eram 5 amigos, né? Na verdade eram 4 empresários e eu de motorista. 5 amigos. 5 amigos viajando juntos. Aí eu começava a brincar ali, aí tinha um dos amigos, um tal de Paulo César Henriques Gomes. Poxa, o cara com 70 anos, todo tradicionalzão, cara, todo sério, com aquele bigodão. Aí eu falei assim, qualquer um aqui é capaz de fazer tatuagem. Na verdade tinha um monte de gente que queria, né? Mas ficava naquela, não, vou fazer com medo de fazer. Mas o César não faria uma tatuagem em lugar nunca na vida. Eu também não imaginava. Aí eu falei, se o César fizer, eu faço. Foi a maior besteira que eu fiz. Porque entrou todo mundo no estúdio, negociou o valor, o primeiro que sentou e fez a tatuagem foi quem? Foi o César. Aí, mas ninguém acreditando. Ninguém acreditou. E ele rindo lá, fazendo a tatuagem, rindo, e eu coloquei a mão na cabeça. E agora, meu irmão? Eu dei minha palavra. Como é que eu vou fazer esse negócio de tatuagem? Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou chegar na igreja, no Brasil? Como é que vai ser isso? Aí eu ainda brinquei ainda com o Jean. Eu falei, Jean, quanto vocês querem para eu não fazer? Aí o Jean falou assim, pode sentar ali, apóstolo, porque o seu dinheiro aqui não vale nada. Eu tenho a foto disso. Aí eu sentei para fazer. Você tem a foto. Foi fazendo lá, foi sentado. Foi história. Então, aí foi nessa Você viagem. tinha intenção de ir, o Jean acabou indo e ficando um tempão lá com a família. Marquinhos foi também. Foi eu, você, Marquinhos Jean, e César. Aí eu lembro que naquela época a gente se reuniu com um contador. Foi. Nós fizemos uma reunião com 2, até o outro, foi um despachante, contador. Foi um contador e um despachante e aquele... Eu não lembro qual era. Era um cara que pesquisava negócios. Empresas que tinham trâmite para visto. De trabalho. A gente fez várias visitas para comprar casa. Lembra? Com aquela corretora. Foi a Carol. Carol. Foi muito legal a experiência. Então, aí Carol. estava tudo com aquela Inclusive, quem quiser ir para os Estados Unidos comprar uma casa, eu indico muito Carol. Carol é muito antenada até hoje. É André, o marido dela, né? Marido, André. Ex. Hã? Ex. Ah, é? Ex? Então, mas era um gente boa. Continua. Gente boa. Um gente boa pro lado, outro gente boa pro outro, e vida que segue. Então, assim, aí estava tudo encaminhado para ir morar nos Estados Unidos, né? Aí veio a doença do meu sogro. Aí ele falou assim, eu não quero ir para lá, meu pai doente, assim, né? Aí o que eu fiz? Eu tive que me mobilizar o recurso todo para aqui, comecei a investir em imóveis, né? Mas aí eu estava com a cabeça muito assim para sair mesmo, né? Aí, como eu estava com o meu ano sabático, eu saiu do jornal, já não tinha mais loja. Tinha saído do pepino, né? dos problemas, dos processos, falei, estava com a minha vida tranquila. Aí eu falei assim, agora eu quero fazer missão. Foi nesse, né, quando a gente não foi para os Estados Unidos, eu virei para o pastor Manel. Falei, pastor Manel, eu quero fazer uma missão, quero ter essa experiência.
Ele tomou até um susto, assim, empresário, Fábio. Eu falei, eu quero. E eu quero ir para o lugar mais pobre que você puder mandar. Foi assim a conversa com ele. Aí ele ficou com aquilo na cabeça, um tempinho depois, ele falou assim, Fábio, o pastor Júlio, que é da MVC, ele, uma agência que uma organização que a gente montou desde 1974, que é uma agência missionária, ele está montando uma viagem para Guiné-Bissau. Não, minto. Ia montar uma viagem para Moçambique. Ia ser para Moçambique. E aí, poxa, acho que é bacana você entrar nessa viagem com ele, porque é uma pessoa que a gente conhece. Falei, ótimo, vamos embora, Moçambique. Só que Moçambique teve um princípio de rebelião governamental, tipo uma revolução, então ficou perigoso. E aí o pastor Manuel falou assim, Fábio, Moçambique me show. Agora, mas vai ter uma viagem para Guiné-Bissau. Você conheceu o pastor Joaquim lá? Conheci, o pastor Joaquim. Foi meu colega de seminário. Sim, exatamente. Nós vivemos juntos lá. E aí foi minha primeira experiência em 2016. Quando eu fui para Guiné-Bissau, ficamos lá, acho que 17, 18 dias, visitando todas as comunidades, todo o trabalho missionário que foi feito lá, a questão dos seminários, o ensino da palavra. E eles têm muita sede disso. O cristão africano, ele tem muita sede de conhecimento de palavra. Sede da palavra, assim, de ter até a Bíblia, porque eles têm uma dificuldade. Esse acesso tem uma dificuldade enorme. Às vezes a gente fala isso na igreja, tem gente que não consegue imaginar essa realidade. Quando você chega com uma doação de Bíblias, sabe, é um tesouro para eles aquilo. Eles não têm acesso a isso. Principalmente traduzido na língua deles. Né? Então, assim, tem todo um trabalho para isso e eu acompanhei e ali eu realmente me encontrei. Falei, nossa, eu acho que Deus me tirou de tudo para poder me mostrar esse outro lado, assim. E eu, como tinha uma ligação com o empresariado, eu conseguia bastante recurso para poder fazer as ofertas e ajudar um pouco na obra missionária lá. Então a gente fez muita coisa, ajudamos em escola. O Mariano foi, o doutor Rodrigo. Nessa primeira não. Nessa primeira fomos eu sozinho com o pastor Manel, Jane, a esposa dele, e o pessoal da MVC. Entendi. Nessa primeira. Então, assim, a gente fez muito. E quando a gente vai para um projeto missionário, todo dia você vê um milagre. Todo dia. Uma experiência nova. Todo dia. Então são coisas muito marcantes. Você ouve muita coisa impactante que às vezes a gente aqui na cidade, com tanta coisa poluindo a nossa cabeça, a gente acaba não tendo a sensibilidade espiritual para ver o que está acontecendo. Quando você vai numa imersão dessa, você fica ali realmente, por exemplo, eu fui para lá, quase que não tinha sinal de celular, não tinha energia elétrica, você não tem água quente, você não come direito, você não dorme direito, então realmente você vai... Quase não tem mosquito. Então assim, é uma experiência, porque, por exemplo, quando a gente vai aqui na periferia, faz um trabalho, você volta para o conforto da sua casa. Então você vai lá, é legal, tem que fazer. Mas você volta para a sua casa. Então a experiência espiritual é diferente de quando você está lá e convive com aquela situação. Quando você acaba de tomar um banho e você mete o pé e você recebe poeira na cara, sabe? De novo. E mosquito. E vai dormir ali. Vai dormir, e aí você come o que eles comem, e aí você percebe que tem gente em pleno século XXI vivendo na pré-história. As pessoas não têm banheiro dentro de casa, a pessoa dorme no barro, no chão, pior que cachorro. A pessoa come uma massa feita de milho branco, eles botam no pilão, vira uma massa com um pouco de sal, e eles comem aquilo todo dia. Então, todo dia, a mesma coisa, todo dia. Aqui tem gente que reclama, não aguenta mais comer frango 2 vezes por semana, carne está ruim. Então... Muda. O pastor Joaquim foi meu colega de seminário, a gente estudou junto em João Pessoa, na Paraíba, no Betel Brasileiro, e hoje nós somos parceiros, né? Nossa igreja ajuda os projetos dele lá, já tem alguns anos, a gente ajuda, e um dos projetos dele é justamente na área de agricultura, para poder ampliar isso e não só gerar renda, mas eu acho que dar essa opção, né, das pessoas se alimentarem melhor de coisas. É muito difícil assim a situação. As pessoas vivem como animais. É muito duro. Eu sei que no Brasil tem isso também. Tem. Nesse período que eu fiz meu seminário em João Pessoa, eu tive a oportunidade de conhecer acho que se não foi ou mais, mas um dos bairros
uma das comunidades mais pobres de João Pessoa. É absurda, você vê uma criança de 6 anos num berço que não anda, que não fala, por desnutrição, 6 anos. E também trabalhei no bairro mais chique de João Pessoa, que é Tambaú. Então, o disparate de um bairro, de você ver uma criança, de você entrasse numa comunidade extremamente pobre mesmo, as casas de chão, tipo África mesmo, isso mesmo. E enfim, aquela loucura de mosca, de sujeira e tudo. O Brasil tem essa realidade. Só que eu costumo dizer o seguinte, assim, qual é a diferença Brasil e África em relação a essa pobreza assim, extrema? É porque no Brasil, mal ou bem, ainda tem vários programas governamentais que, né, quando a pessoa tem acesso, ela consegue, sabe, respirar um pouco melhor e vislumbrar alguma oportunidade. Lá na África não tem nada. Não tem. Então, e essa realidade que eu estou te contando também foi há 30 e tantos anos atrás. Eu imagino que hoje... né, mas tem a pobreza, mas ainda tem as válvulas de escape. Tem. Lá não tem. Lá você imagina um adolescente, 12 anos, 13 anos, quando ele começa a ter noção um pouco da vida, até porque ele trabalha já desde cedo, ele olha para frente da vida dele assim, não tem. Não vai mudar. Porque para onde ele olha, só vê miséria. Então, as oportunidades são muito restritas. E aí a gente começa a entender, né, o porquê assim, da África, né? Por que é importante a gente fazer esse trabalho lá e apoiar? Primeiro porque eles estão num ciclo de miséria, e miséria espiritual também. E uma coisa vai puxando a outra. Com certeza. Né? Então, geralmente os países são comandados por ditadores. Os ditadores, eles controlam o judiciário, eles controlam a polícia, eles não querem que a população tenha educação, eles mantêm aquilo como um curral deles. Então não interessa nenhuma luz para essas pessoas para abrirem as cabeças delas. E ainda vem a questão espiritual, porque lá em Guiné-Bissau, por exemplo, eu vi muitas famílias, elas levam às vezes um ano inteiro juntando dinheiro para comprar um animal, um boi, para sacrificar para os deuses dele. Para algum demônio lá. Para algum demônio. Então, assim... Não tem dinheiro para comer o boi. É isso que eu estou falando. Então, e o dinheiro que podia comprar a vaca para tirar o leite, compra para sacrificar. E eu vi o sacrifício. Eu vi os animais sendo sacrificados nas ruas. E aí você fica chocado porque você percebe, sabe, aquela cegueira espiritual e vai retroalimentando a miséria das pessoas. Porque nem desse ciclo eles saem. Então, qual é a única possibilidade dessa pessoa vislumbrar um pouco de saída? É receber uma luz. De um missionário. De um missionário. E que esse missionário possa abrir uma escola. Sabe, que aí você vai um ciclo, porque também não é só, né, dar ali a palavra, você tem que abrir outras portas para ele também. De educação. Que geralmente as missões... elas têm essa questão. O pastor Joaquim faz isso, o pastor... Sim. Nós fazemos um trabalho na Tanzânia, também com África para Jesus, também, que investimento... É assim, porque aí você vai dando um mínimo de luz para a pessoa. Para ela, aí depois que entra o processo, assim, vamos ensinar a pessoa a plantar, vamos ensinar a pessoa a criar um animal, porque senão eles não têm nem essa noção. Se você der uma galinha para uma pessoa, a pessoa mata. Não vai esperar o ovo, porque a fome é tão grande que ele vai matar a galinha para comer. E a gente, sabe, é isso que eu estou falando, quando a gente fica do lado de cá, a gente não entende esse desespero. E essa miséria espiritual, financeira, intelectual, é uma loucura. É um ciclo horrível que você para estourar esse ciclo, é muito trabalho. É um processo. No Brasil, para a gente quebrar ciclos, sim, difícil. Já é difícil. Tão difícil. Dentro da própria religião já é difícil você quebrar ciclos. Até porque não é impondo. Não. Né? O princípio é educação. O princípio é educação. É você ensinar até mostrar, que a pessoa... Sabe, aí abre uma luzinha. Né? Então... Das coisas mais simples, para mim, é uma das coisas mais simples na base da educação. Não jogar um papel no chão. Parece uma coisa tão natural, tão lógica, porque você está sujando o seu próprio meio ambiente. Mas até hoje você vê a dificuldade. A gente tem um costume que na igreja, quando termina o culto,
distribuem umas balinhas na porta. Depois a gente tem que sair catando o papelzinho das Porque balinhas. a própria pessoa joga no chão. Ela pega, chupa a balinha e joga dentro, às vezes, dentro do próprio meio da igreja. E não deveria ser assim. Não deveria, quer dizer, mas é um processo, porque você imagina, com a pessoa que faz isso na igreja, como que é a casa dessa pessoa? Como é que é? É a pessoa que abre a janela do carro e joga e você vê que é uma questão de educação, não é nem uma questão social, porque o cara tá jogando a latinha pela janela da Land Rover, irmão. É isso aí. Não, mas pela janela da Mercedes. Então não é uma questão social. Dinheiro não é sinônimo de educação. Não, porque se falasse, não, é o carro velho e tal. Não, mas não é não. É o cara que tem uma formação, às vezes até uma formação mesmo, é um médico, mas ele não tem educação. Ele tem até o conhecimento, mas não tem educação. Então, assim, essa primeira experiência que eu tive lá em Guiné-Bissau foi assim, transformadora. Poxa. Transformadora. Eu vou contar só um episódio assim, para ver como que é a questão espiritual, né? E como que é bom você estar dentro de um projeto missionário. Eu estava lá e eu estava querendo comprar isso não estava no roteiro nosso, mas no meu coração eu queria visitar alguma creche, algum orfanato, alguma coisa com criança, que eu sempre gosto muito de interagir com essa questão de criança, assim, eu queria levar alguns brinquedos, queria comprar brinquedos e levar. Porque eu falo assim, gente, criança não tem nada, um brinquedinho, acho que... Ameniza. Ameniza, a gente se remete à nossa infância. Meu pai foi dono de loja de brinquedo, tinha brinquedo pra caramba. Aí eu pedi pro pastor Adolfo, que era um dos responsáveis lá da missão, para ver quantas crianças tinham no orfanato, que eu queria fazer uma doação de brinquedo. Aí ele ficou meio assim, mas no outro dia ele voltou e falou assim, Fábio, a missionária agradece muito se você for levar brinquedo, claro que é legal. Mas ela falou que se você puder levar comida, porque os últimos 5 quilos de peixe para alimentar 38 crianças órfãs acabou ontem. Ou seja... Vamos trocar a boneca. Eu ia levar brinquedo, mas sabe, aí Deus falou assim, não, agora você vai ser usado para alimentar as pessoas. Então assim, eu peguei e comprei um monte de caixa. Eu lembro até hoje, um monte de caixas enormes de peito de frango. Assim, quando a gente chegou lá, a missionária Domingas, ela está lá há 20 anos na Guiné-Bissau. Ela é de Brasília. Ela chorava tanto. Ela só falava o seguinte, assim, olha, vocês são resposta de oração. Só isso. E aí você começa a entender o que é um projeto missionário. Que você passa a ser resposta de oração. Aí você percebe que você está dentro de um plano de Deus. Quando alguém lá do outro lado do mundo ora, às vezes chorando, desesperado, Deus me ajuda. Só que Deus não vai descer uma maleta de dinheiro, com um pedaço de carne. Deus não vai, né? Ele vai ter que ver alguém. Ele chama as pessoas. E ele chama. Quem pode ir? E aí, quando a gente fala assim, né, eu digo sim, né, eu vou, é o meu id, é quando você responde essa oração. E aí, quando você chega no campo missionário, você entende isso. Fala assim, nossa, eu venho aqui com outra ideia, com outro propósito, eu não sabia o que eu ia fazer, eu só sabia que eu tinha um chamado no coração. Aí quando você pisa lá, as coisas vão acontecendo. A necessidade dela. Sabe, vão acontecendo e você, por onde passa, você é resposta de oração. Às vezes para dar uma palavra para uma pessoa, às vezes para dar um abraço, para brincar com uma criança, sabe, depois eu comecei a organizar as outras missões nos outros países. Você já foi em quantos, assim, para fazer missões mesmo? Então, eu fui para Guiné-Bissau, fui para Moçambique 2 vezes, fui para Tanzânia, fui para o Camboja, que é onde... Você encontrou o pastor Silvio lá também? Não, no Nepal. Aí eu fui no Nepal, que é a obra do pastor Silvio. É fantástico, a gente ajuda eles até hoje. Não, é espetacular. E eu marquei a minha visita à missão do pastor Silvio aqui. Quando ele veio pregar. Ele veio contar aquela experiência do terremoto. Então, eu já conheci o pastor Silvio desde o encontro. Do encontro com Deus lá em Contagem. Né? Foi o primeiro encontro. Foi. Então, a gente já conhecia ele desde lá. E assim, e aí isso alimenta muita gente. Muito, muito, muito. Então, fui para Moçambique. Hoje a gente tem um projeto em Moçambique muito bacana. Legal. Aí, na Tanzânia, eu conheci um cara espetacular chamado Paulo Brito. Ele era da Jocum, ele também está lá um tempo lá na Tanzânia, e quando nós fomos, ele já tinha aberto 136 igrejas. Que legal. Com nativos.
Hoje o trabalho que a gente ajuda lá hoje, que é o pastor Osnei, África para Jesus, eu não sei quantas igrejas ele já abriu lá. E ele tem um trabalho assim, muito interessante. Um com crianças, ele montou escola, e um com viúvas, porque lá na Tanzânia a cultura é muito estranha, porque quando a mulher fica viúva, a família do marido tira tudo dela, ela vai morar na rua. E a gente participa desse projeto já também há alguns anos, que é um outro desafio, Fábio. A gente sabe que tem muitos missionários, tem muita gente no campo, muita gente séria, mas até nesse segmento tem muito aproveitado. Onde tem ser humano. Ser humano, que é complicado. Você tem que selecionar, porque não é só fazer missões, não é só mandar dinheiro, é saber para quem está mandando, o que está sendo feito. Nós tivemos problema também assim, sabe? Porque o povo é terrível, cara. E as pessoas, assim, lá, você imagina na África, assim, em alguns países, se você mandar um recurso que para a gente aqui pode parecer pouco, lá é muito. Muito, eu sei que então, às vezes, isso na cabeça de um missionário... Eu sei que já teve oferta, a gente às vezes fazia um evento especial aqui, levantar uma oferta mais acima do normal que a gente manda todo mês. Eu lembro do pastor Joaquim, ele mandava uma mensagem agradecendo, falou assim, eu nunca na minha vida recebi uma oferta assim. E você fica, poxa, ainda que fosse um valor expressivo, não é expressivo esse ponto. Mas lá é muito. Lá é. Então você às vezes canaliza um recurso desse para um missionário que começou uma missão séria, mas ele fica tão desesperado com aquilo que ele acaba tropeçando naquele volume de dinheiro que ele não estava acostumado a movimentar. Isso acontece aqui com as pessoas, né? Infelizmente. Então a gente tem que ter um acompanhamento muito perto, sério, né? Muito de perto. Muito. Então, assim, eu conheci o Paulo Brito lá na Tanzânia, que é um cara fantástico, assim, a obra dele. Aí eu já levei um monte de dentista, um monte de gente bacana, né? Aí foi o Rodrigo, foi a Mariana, foi a Cris, foi a Bibianca. Levamos, acho que 18 ou 19 pessoas, enchemos um ônibus para levar para lá. E, nossa, uma alegria. A turma volta muito impactada, né? Pelo que vê, pelo que pode fazer e tudo. Volta transformado. Volta. Aí depois... Eu costumo dizer que às vezes quem vai, pelo menos a experiência que eu já tive assim, nos campos missionários, principalmente nesses lugares mais difíceis, você às vezes recebe muito mais do que você dá. Muito mais. Você tem vontade de vir pelado lá, deixar tudo. Você recebe muito mais. Cada lição que você tem. Um abraço sincero. E as histórias que envergonham a gente. Você vê aquelas crianças lá que não tem um videogame, não tem nada, com um sorrisão. Assim. E as histórias que envergonham a gente. Assim, não é uma história. Você conhece, por exemplo, a realidade de uma comunidade em que as pessoas têm que caminhar 8 quilômetros, 10 quilômetros para ir para um culto. Para um culto. 8, 10 quilômetros, às vezes levando água na cabeça. Para um culto? Para um culto. Que dura quantas horas? No sol. Quantas horas de culto? O dia inteiro. Aqui, com ar-condicionado, o povo reclama se o culto passar de 1h30. Não, o dia inteiro. Doideira, né? Passa o domingo inteiro, sabe? Cultuando na igreja. Até mesmo para valer a pena a caminhada. Até para valer a pena a caminhada. E a gente fala assim, nossa, cara, e as igrejas não tem nada. Eu fui igreja que sentava num pedaço de pau no chão, assim, e onde eu tive uma presença do Espírito Santo enorme, sabe? Aquela pureza, aquela simplicidade. Então, eu acho que a gente também vive num mundo com tanta coisa que acaba poluindo a nossa visão espiritual. Quando você vai para uma coisa que não tem nada, só sobra você e Deus. Você não tem para onde correr. Só sobra você e Deus. Aqui, por exemplo, eu tô com uma dor, não sei o que lá, eu vou no médico, eu pego minha carteirinha do plano de saúde, eu vou no hospital ali, primeiro. Lá você ora. Tem que orar. Ou ora. E espero um milagre. Então aí de lá eu fui para Camboja, que é o país onde tem o maior número de prostituição infantil do mundo. O maior tráfico. Um negócio absurdo. Uma das coisas mais pesadas espiritualmente que eu vivi. Eles alimentam a Índia, né? E a Tailândia também. Mas assim, foi uma das experiências mais pesadas espiritualmente que eu tive. Quando a gente desce no aeroporto, já sente um peso, uma coisa diferente. Uma coisa diferente. E as experiências lá mostraram isso mesmo. E eu passei uma coisa muito marcante lá. Porque aqui a gente tem um chamado polo gastronômico, né? Que você vai aqui, tem vários restaurantes, né? Não tem?
Lá tem o polo da prostituição infantil, onde os turistas vão para pegar as meninas de 7 anos, 8 anos, 5 anos. É um negócio louco. E a gente via isso. Aí a missionária lá, a Kézide, ela me pediu um favor, porque eu comemorei meu aniversário lá. Dia 19 de novembro, eu estava lá no Camboja, no meu aniversário, e ela falou comigo assim, Fábio, vamos comemorar seu aniversário lá no polo. Eu falei, o que? Você está ficando doido? E eu vou... Não, eu falei, ela falou assim, não, Fábio, porque se a gente chegar lá com um bolinho, fazendo uma festa, é uma forma de a gente atrair as meninas e eu conhecer. Eu manter algum contato com elas, independente dos cafetões que ficam olhando. Eu não posso chegar lá como uma missionária e querer falar com essas meninas que eles vão me bater, eles vão me expulsar, vão chamar a polícia, sabe? Eu posso ser preso e tudo mais. Então, vamos lá. A gente entra com a desculpa que você vai fazer um bolinho, a gente faz uma festinha, convida as meninas e é um momento, eu que moro aqui, eu consegui abrir um canal de comunicação com ela. E eu fui dormir com aquilo assim, eu não quero isso, meu Deus do céu, eu vou comemorar meu aniversário no prostíbulo. Aí não, até que Deus fala comigo. Aí que vem as coisas, né? Falou assim, olha só, isso é que eu quero, porque eu sento com os pecadores. É uma experiência forte. Eu sento com os pecadores. Por que você não pode sentar com os pecadores? Aí, sabe, aquele preconceito que a gente tinha assim? Eu falei, pá, Deus quebra a gente assim no meio, assim. Não dá para ser religioso nesses lugares. Não dá. Não. Não dá para você ser aquela coisa, Não dá. Não dá. É você entender a realidade. E aí, por isso que eu estou falando assim, como que a visão abre espiritual. Com certeza. E quando abre, você fica em paz. No outro dia eu falei, não, Kézide, vamos lá. Vamos comemorar, aniversário vamos fazer uma coisa bacana, vamos levar alegria, vamos fazer isso. E não deu outro. Que bacana, que legal. Então, assim, a gente vive muita coisa. E aí depois eu fui para o Nepal, a experiência com o pastor Silvio. Você precisa um dia lá. Ele já me convidou algumas vezes. Sei. Aí eu falo com ele, rapaz, o dinheiro que eu vou gastar para chegar aí eu mando para você. Mas a experiência... eu mando para você, você investe. Não é a mesma coisa. Estou sempre protelando. Uma vez o Rodrigo Cerqueira, dentista, quando eu chamei ele para ir para a missão, ele disse, não, Fábio, o dinheiro da minha passagem eu dou para você fazer a oferta. Não, Deus não quer seu dinheiro, Deus quer você lá. Então, assim, o pastor Silvio é o nosso amigo. Eu fiquei na casa dele. Ele é muito nossa, especial. Espetacular. E a obra que ele toca. É fantástica. A gente tem os relatórios, ele manda os relatórios. O relatório é outra coisa. Tem que ir lá. Mas ele manda o que ele está fazendo. Teve vezes quando ele vem aqui, fica hospedado na minha casa também. É um amigo, né? Um cara iluminado. Está lá há 20 e tantos anos, ele contou a experiência desde que ele foi. Ele era um pastor de uma igreja bacana em Belo Horizonte, ele falou que Deus incomodou ele. Ele me contou a história toda, como que ele foi parar no Nepal. O despertamento para Nepal foi aqui em Campos. Sim, ele falou. Em Gruçaí, inclusive. Foi numa palavra, eu estava dando uma palavra, quando terminou ele estava chorando. Aí ele veio falar comigo, Deus falou comigo, rapaz, Deus falou o que com você? Eu vou para o Nepal. Rapaz, eu não falei nem o nome de Nepal aqui, não, mas Deus falou comigo. Ele falou que ele ficou na casa de alguém, em Gruçaí, que ele falou que ele ficava caminhando. Foram os nossos encontros, nós fazíamos os encontros então foi na pousada mediterrânea. Então foi isso. Aí uma das vezes ele veio, sempre que eu podia eu chamava, né? Papai, vem cá para estar com a gente e tal. Foi numa dessas vindas que ele... Marcar uma viagem sua. Foi. Será um dia. É tão bom. É uma experiência, imagina ser. Aí depois disso veio a pandemia, né? A pandemia parou tudo, infelizmente. Foi uma tristeza enorme. Sabe? Eu ainda cheguei a viajar durante a pandemia para a África, mas eu fui para subir o Kilimanjaro. Como é que... Vamos mudar as viagens agora. Se inventou, porque nós fizemos alguns pedais juntos. Deus falou assim, poxa, o Fábio tá atleta, tá malhando, tá pedalando. Mas o cara, de repente, inventa de subir. Foi o Everest? Eu sempre gostei de montanha. Sempre, desde a minha adolescência. Aqui é uma pena que Campos não tem nada. Só tem o Morro do Rato. Mas eu com meu amigo, a gente sempre olhava qualquer montanha e gostava de subir, né? E eu fui várias vezes no Pico da Bandeira, que é o ponto mais alto, o terceiro mais alto do Brasil. Você foi no Pico? Eu fui. Então. Eu fui a pé uma vez e fui de carro outra. A última vez eu fui de carro. Aí eu sempre gostei muito, né? E aí, quando a gente chega aos 50 anos... Essa é a história.
Quando a gente chega aos 50 anos, a gente fala assim, olha, se eu não fizer agora, Não faz mais, não. eu não faço mais. Não é por não querer, não é porque não vai ter dinheiro, é por conta da disposição física mesmo, do vigor, que para certas coisas você não anima mais. Então, tudo que eu quero fazer... Vou fazer agora. Porque depois que você passa dos 50 anos, você não tem aquilo que o jovem tem, que é muito tempo pela frente. Claro que a gente pode viver 80, 100 anos, mas é outra possibilidade. E como o meu espírito é muito aventureiro, eu tenho uma janela agora, sabe? E o que eu, aí eu comecei a voltar aquilo que eu gostava de fazer na minha juventude. E aí eu fiquei perturbando meu amigo, Marquinhos. Falei, Marquinhos, vamos pro Everest, cara, vamos subir o Everest. Aí ele é outro doido também, outro maluco, e a gente... O Everest tem vários lados, né, assim, de vários países, como é que é? Tanto pode subir pelo Nepal ou pelo Tibete. Pelo Tibete. Você foi por onde? Eu fui pelo Nepal. Eu fui pelo Nepal. Eu fiquei 5 dias lá com o pastor Silvio. Ah, foi na mesma viagem. Aí eu aproveitei, que eu fiquei 5 ou 6 dias com o pastor Silvio e depois ficamos mais 12 dias subindo o Everest. Uma caminhada aí de 130 quilômetros, mais ou menos, subindo. É mesmo? 12 dias. Muito bom. Vai até onde? Eu fui até o campo base, 5.400 metros de altitude. A partir dali, eu tinha que ter uma autorização do governo para continuar subindo e eu tinha que ter 40 dias disponível para subir até o pico. Então é muito difícil você conseguir. 40. Aí é só os caras mesmo que vivem disso, vivem de patrocínio, né? É mais complicado você ir até o pico do Everest porque demanda uma estrutura enorme, assim. E preparo físico? Então, na época eu não tinha tanto preparo físico não. A gente pedalava, corria um pouquinho, eu fazia muito treinamento na areia de Gruçaí, mas foi tranquilo, assim, eu fui bem. Vai no ritmo seu? No ritmo meu, foi tranquilo. Vi muita gente passando mal na trilha, porque por causa do mal da montanha, então a pessoa vomita, desmaia, aí tem que descer imediatamente. Pouco oxigênio. Pouco oxigênio, aí foi tranquilo. Aí depois dessa eu inventei de subir o Kilimanjaro, que é a montanha mais alta da África e de toda a Europa. São 5.000... Fica onde? Na Tanzânia. Na Tanzânia. Quase 6.000 metros de altitude. E eu passei muito mal, quase morri no Kilimanjaro. Quase morri. Porque eu falei assim, eu fui no Everest, tá tranquilo, né? Vou. E é frio também? A partir de 5.000 metros... Tudo é frio. Tudo é frio. Tem neve, tem glacial na África, no Kilimanjaro. Então, assim, aí eu fui sozinho, né? Dessa vez eu fui sozinho, foi durante a pandemia, não achei outro maluco aí comigo. Aí eu contratei um guia local e, assim, é tudo muito simples, totalmente diferente do Everest. O Everest tem uma trilha mais estruturada em termos de restaurante, hospedaria, você vai tendo estrutura. Na África não tinha nada. Dorme em barraca. Você pode até dormir em alojamento, mas não tem comida para vender, não tem água, não tem nada. Então, assim, eu peguei uma infecção intestinal bravíssima. Acredito eu, foi tomando água de riacho. Então, eu peguei uma infecção, então eu tive a diarreia, vômito. Então, com diarreia e vômito aqui já é ruim. Você imagina acima de 5.000 metros. Eu passei muito mal. E eu tentei, assim, no último dia, eu tentei alcançar o pico de madrugada, não consegui. Voltei para a base. Dormi um pouquinho, isso assim, vomitando, né, e evacuando, vomitando totalmente fraco já, aí eu já não queria comer, porque senão eu ia vomitar, então eu já não tinha mais energia, não tinha força. Aí no outro dia, umas 8 da manhã, assim, eu acordei e falei, vamos tentar de novo o pico? É o meu guia, vamos? Aí eu comecei a subir, consegui chegar no pico do Kilimanjaro, consegui, mas eu já estava totalmente sem energia. A neve afundava na coxa, você tem ideia, eu tirava o pé da neve, entrava na coxa. Então, um esforço absurdo para chegar lá e com pouco oxigênio, muito pouco oxigênio. Eu bati no pico, né? Quando eu comecei a descer, eu já desci passando mal de novo, passando muito mal. Vômito, passando muito mal, desmaiando. E aí, eu caindo, eu despencando. E o guia tentando me segurar, caía junto comigo. Tempo de morrer lá em cima. O guia caía junto comigo, até que chegou uma hora que eu falei assim, olha, eu não aguento, eu não tenho mais energia para dar um passo. Você desce, pede socorro
e volta para me resgatar. Aí o guia, com medo de eu ficar sozinho, ele, não posso te deixar aqui, eu como guia não posso te deixar sozinho aqui. Eu falei, então nós vamos morrer nós dois. Porque ou você desce para pedir socorro, ou nós vamos morrer aqui. E a gente não pode passar uma noite no pico sem estar preparado, porque você congela. E aí eu consegui convencer ele. Olha, só sei que quando eu vi que ele começou a descer, eu apaguei. Igual um disjuntor assim, meu corpo. Desligou. Dormiu. Eu apaguei, eu não sei se eu desmaiei, eu morri ali, eu não sei se depois Jesus me ressuscitou. Eu só sei que quando eu abri os olhos, já estava à noite. E eu falei assim, eu vou morrer aqui. Mais de 5.600 metros de altura, eu vou morrer nesse lugar aqui. E eu tenho que descer, de qualquer jeito. Aí eu comecei a descer. E não tem mais pessoas subindo e descendo? Não, só estávamos eu e o guia. Porque estava em período de pandemia, ninguém sobe nesse horário que eu subi, porque as pessoas começam a subir de madrugada, aí pega o sol nascendo, desce, então fica mais tranquilo. Eu comecei... De manhã. Aí foi para a noite, piorou tudo, e eu comecei a descer mesmo, sem força, e eu comecei a cair, aí a minha lanterna já acabou a pilha, aí acabou a pilha também do celular, acabou tudo, e eu tentando ver pela luz do céu, e aí eu comecei a descer, caindo, mesmo preocupado de eu desencontrar do guia, ele voltando com o socorro. E assim, aí depois de umas 3 horas eu descendo desse jeito, eu comecei a ver luzinhas assim, lá embaixo, e aí que eles conseguiram me resgatar. Quase que eu morri lá. Mas isso é bom, Deus me protege. Deve ser bom. Mas Deus me protege. Deus gosta muito de mim. Ai, meu Deus do céu, tem que pegar o texto, não tentará do Senhor teu Deus e colar em algum lugar, fazer uma tatuagem pra mim. Ai, Jesus. O último foi aqui na Venezuela? Na Venezuela. Antes eu fui no Monte Roraima, que foi muito bacana também. Monte Roraima, que é na Venezuela. E não, o último meu foi na Bolívia. Foi na Huayana Potosí, lá na Bolívia. Uma montanha de 6.088 metros. Totalmente de gelo. Aí eu fiz um curso de escalada no gelo. Foi a primeira vez que eu consegui fazer um curso mesmo, assim, um machadinho, todo amarrado. É mesmo? De rapel? Muito bom. Muito bom. Bom. Como é que ficam a esposa e os filhos de casa? Acho que eles já estão até anestesiados. Tá anestesiado. Não liga, não. Quando é que vai voltar? Se voltar, tá bom. Tá bom. Eu deixo um seguro. Tô acostumado. As aventuras do Fábio Paz. Tem que escrever um livro, Fábio. Tem muito ainda. Eu quero viver mais ainda. Mas você já pode começar a escrever um livro diário. Eu quero subir a montanha o Aconcagua, que é a montanha mais alta das Américas, 7.000 metros de altitude. Fica onde? Na Argentina. Essa é o topo das Américas. E quero depois subir o Mont Blanc, que é a montanha mais alta da Europa Ocidental, e o Monte Elbrus, que é a montanha mais alta de toda a Europa. Assim. Então, tem um bocadinho de história ainda para contar. Aí o que acontece? Aí como é que são as coisas? Né? Por conta de eu querer voltar a subir montanha, aí você começou a praticar. Aí eu comecei a ter que ter uma capacidade cardiovascular enorme. Porque se eu não tivesse lá em cima, não adianta. Você pode passar mal e morrer mesmo lá. Então, assim, a melhor atividade física para você ganhar essa capacidade cardiorrespiratória é a corrida. É correr. Eu não gosto de correr. Eu detesto correr. Eu falo isso, as pessoas não acreditam. Eu detesto, eu fico irritado. Quem vê você correndo, quem vê suas postagens, acha que você ama. Você está competindo aí. Eu escrevo lá que eu não gosto, às vezes eu dou depoimento, eu não gosto, eu detesto, eu fico mal-humorado quando eu tenho que sair para correr. Mas a disciplina, eu corro terça, quinta, sábado, domingo, sabe? Quantos quilômetros máximo já foi? 25 correndo, e agora estou me preparando para 42. Para maratona? Fábio Paz! Isso porque eu não gosto, Falta 5 minutos. Que isso, cara. Puxa, que é a virtude, mas não merece o livro. Merece o livro. Deixa eu ver mais um pouquinho. Merece o livro. As aventuras de Fábio Paz. Deixa eu viver mais um pouquinho que a gente escreve depois. Assim, eu já viajei muito, né? A gente está falando dos perrengues, assim, mas, poxa, a gente tem... Desde cedo, passou um ano, rodou os Estados Unidos todo, de ônibus. Eu conheço, assim, mais de 50 países.
Muitos anos. Então, assim, na hora que eu for sentar para escrever, vai ter um bocado de história. Vai ter que fazer um... Fui batizado no Rio Jordão, né, com Caio Fábio. Caio Fábio. Então... Quase que eu falo saudoso Caio Fábio. Porque aquele Caio Fábio morreu. Aquele morreu. Aquele não existe mais, né? Aquele não existe mais. Deixou só a saudade. Nós viajamos muito junto também. Viajamos. Eu, você e Balzinho. Gente, esses dias eu até mandei para você uma foto da foto, né? De um congresso da Vinde. Foi o último congresso da Vinde, o último congresso do Caio Fábio. 98, eu acho. Foi, tem tempo. Então, assim, tem muita história. E é bom, né? Não, viagem. Fico feliz. Para mim, um dos maiores investimentos que a gente faz, assim, a nível de tempo, é o tal da viagem. O tal da viagem faz muito bem, você aprende mais. E eu sou muito grato, sabe, Arthur? Eu levo a gratidão na minha vida, porque o fato de a gente estar vivo... Já é um... Nossa, a experiência de você existir e ainda você ter a possibilidade de ter contato com o Deus Criador, sabe? E aí depois você ter a possibilidade de ter contato com a criação desse Deus Criador e ele te levar para esses lugares todos, assim, e você olhar, a visão aumenta. Com certeza. Sabe? A cultura aumenta, você começa a entender que você não tem uma verdade absoluta. Nós não vamos levar nada. Sabe? O que a gente consegue viver aqui, já que é tão passageiro, né? A gente vive em função da eternidade, né? Graça de Deus nos alcançou para isso. E saber aproveitar aqui... Eu tô doido para ir para a eternidade, que ao invés de conhecer só a Terra, eu vou conhecer esse universo todo. Mas, papai, nós estamos terminando o nosso bate-papo aqui, já vi uma hora passou rápido pra caramba. A vida, assim, a história da gente, eu acho que cheia de surpresas, é lógico, o que mais marca, ontem eu estava falando no momento da consagração do Daniel, assim, fazendo uma retrospectiva da minha história, né? 35 anos que eu conheço Jesus, fiz 30 anos de ministério esse ano, desses 30 anos de ministério, tem 28 que eu já estou em campos, e a gente fazendo essa retrospectiva, assim, o quanto a graça de Deus nos sustentou em todas as áreas, em família e tudo que o Senhor nos permite viver. E entender que cada lugar que o Senhor nos permite estar e cada posição que Ele nos coloca, que em tudo isso sempre Ele tem um propósito, né? Sempre Ele tem um propósito. E quando o nosso conversou, que eu perguntei se você quebrou e tal, o negócio da loja, que você até contou a história que fechou, porque todas essas experiências... Me trouxeram até aqui. Principalmente as negativas. Como que a gente aprende mais, às vezes, com quase morrer do monte, do que eu simplesmente subir e descer. Um teleférico, por exemplo. Não tem como você comparar a experiência, né? Uma palavra aí para o nosso pessoal, para a turma mais nova, essa turma que está começando, às vezes, cheio de sonhos, e com muitas expectativas até meio que equivocadas da vida. Uma palavra. Siga esse homem. Não siga esse homem! Eu falo com meus filhos. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não siga esse homem! Mas eu falo para todo mundo que você é uma benção. Que bom. Você é um cara honesto, correto, tem uma palavra poderosa. Falo para todo mundo, eu estou falando aqui, quem está me ouvindo sabe disso. Sou amigo, sabe? A gente conhece a história e, assim, eu confio. Então, a palavra que eu dou para os jovens, assim, conhece mais esse cara aqui que é benção. Tá bom. Eu acho que só para encerrar, porque eu acho que uma coisa que faz parte da sua história atual, que eu acho que é muito interessante, porque Deus não coloca a gente em lugar à toa, equivocado, sem propósito. Hoje você é o diretor da Terceira Via, eu acho que um dos jornais digitais, eu acho que é o melhor que nós temos na cidade. É o que tem uma audiência qualificada. Qualificada. O seu papel, assim, a sua visão hoje. Foi outra coisa também que Deus colocou no meu caminho, sem eu pedir ou ter noção. Nesse período que eu estava indo para a África, que eu queria ir embora para os Estados Unidos, que eu estava no período sabático, o Dr. Ebert, que é o dono do grupo, ele me chama e falou assim: Fábio, estou sabendo que você vendeu o diário, vem trabalhar comigo, eu montei o Terceira Via, mas não tem uma pessoa aqui da cidade para tocar, eu te dou liberdade total. E eu não queria mesmo.
Mas é um veículo extraordinário. Sim, mas eu não queria, porque eu sabia dos problemas todos que eu tinha passado, de processo e tudo mais, um estresse danado, porque você lidar com comunicação é difícil. E hoje, pior ainda, com esse mundo de fake news, você tratar informação é complicado, né? Mas aí, assim, tem sido uma benção, a gente pegou realmente, a plataforma era bem menor e hoje se tornou algo importante na cidade, é um veículo imparcial, a gente abre lá para todas as opiniões, direita, esquerda, todas as religiões, assim, porque a cidade ela precisa conversar. Lógico. A gente precisa conversar mais, precisa debater mais as ideias, e para isso precisa de um espaço. Sim. Então a gente tem esse espaço lá e Deus está abençoando. Eu acho que nós precisamos marcar um próximo podcast para a gente falar sobre tantos outros assuntos. O assunto que eu ouvi a opinião do Fábio sobre a política atual, a política do país, doideira que nós estamos vivendo. Nossa, tem muita coisa. Perguntas assim para um diretor de jornal, como você acredita nas urnas eletrônicas, coisas desse tipo. Mas nós vamos coisa fácil. Mas nós vamos ter que terminar, porque eu dou aula no seminário agora, nós temos que terminar, mas tem tanta história para contar, Fábio. A gente volta. Muito feliz, muito honrado. Eu que agradeço. De te receber aqui. Sinto em casa. Feliz demais. Né? Fiquei feliz de ver o Pedro. Espero ter a oportunidade de ver o Lucas. Se eu ver, eu não vou possível nem conhecer. Não, né? vai conhecer, mas prazer grande, muito grande. Lucas, você vai conhecer que você botou seu paletó em cima dele no batismo. Coloquei a gravata. Na consagração, né? Coloquei a gravata quando eu botou o consagrei. paletó, tudo. Mas aí foi para a área do direito, vai ser um bom. Menino bom. Bom. A criação é boa. Família a mãe é boa. A família é boa. A mãe é juizado. A mãe tem juízo. Fábio, um alô, despedida aí pro nosso povo. Gente, obrigado. Eu me sinto em casa. Falei isso aqui no começo. Me sinto em casa mesmo aqui. A igreja Semear, antes era Ceifa, faz parte da minha história. Eu me converti lendo a Bíblia, mas eu fui acolhido, né, pelo pastor Fernando Lucas e pelo pastor Luciano na época. Então, assim, fazem parte da minha história. A Dalnep faz parte da minha história. César faz parte da minha história. Então, são pessoas que eu carrego pro resto da minha vida com alegria, assim, e dando testemunho sobre essas pessoas. Então, fico muito feliz de estar aqui. Que bom. Gente, infelizmente o tempo passou, né? Só deu para contar uma parte da história do Fábio Paes, mas se você não segue o Fábio, tem as redes sociais do Fábio. Se você não segue Fábio Paes, segue o Fábio aí nas redes sociais. Você vai ficar cansado só de seguir as viagens. Só em você seguir na viagem você já fica cansado, sem ar, quando ele está subindo um monte. É uma doideira seguir esse homem, mas segue que vale muito a pena. Um grande amigo. E obrigado, Fábio. E espero que a gente tenha de fato novas oportunidades para a gente continuar a nossa conversa aqui. Com certeza. Gente, um abraço, beijo no coração, Deus te abençoe e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, no nosso podcast. Fica com Deus. Tchau, tchau.